Toda vez que os arqueólogos desenterram algo novo, há uma chance de que isso possa redefinir a história. Na maior parte das vezes, os historiadores acreditam ter conseguido estabelecer uma ideia razoavelmente boa sobre como o mundo teria funcionado há milhares de anos. Descobrimos vários pedaços da história que nos mostram como os povos antigos teriam vivido suas vidas diárias e como seus governos e economias locais teriam funcionado. Entretanto, de vez em quando, uma nova informação se revela e abala tudo o que sabíamos sobre o mundo antigo. Por exemplo, peças antigas de tecnologia têm se revelado repetidamente, que nos obrigam a repensar como o mundo teria funcionado há milhares de anos. Hoje, vamos dar uma olhada em várias tecnologias antigas que a ciência e a história não conseguem explicar. Mas antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Serras de pedra. Se olhássemos para a época dos antigos egípcios, muitos de nós ficaríamos nos perguntando como essas pessoas da antiguidade eram capazes de fazer as coisas que eles eram capazes de fazer. Obviamente, é evidente que as pirâmides são algumas das obras mais complexas que já foram descobertas. Ainda não sabemos como essas pessoas conseguiram levantar esses blocos e colocá-los em um formato tão complicado. Entretanto, surge outra questão quando percebemos que esses blocos foram precisamente cortados por uma sofisticada peça de maquinário. O problema com este fato é que nunca fomos capazes de descobrir que tipo de tecnologia os egípcios teriam usado para cortar linhas tão precisas em blocos de pedra. Ainda hoje, cortar pedra é muito difícil e requer ferramentas especiais para fazer isso de maneira adequada. Muitas vezes essas máquinas que são usadas para cortar pedra funcionam com eletricidade ou gasolina. Então é fácil de ver por que teria sido tão difícil para os povos antigos ter criado uma máquina tão complicada. Especialistas notaram que há marcas de serra nas pedras, que provam que elas teriam sido cortadas com algum tipo de serra primitiva. Ao examinar essas marcas mais de perto, também se torna evidente que as lâminas utilizadas para cortar essas pedras teriam sido incrivelmente afiadas, muito mais afiadas do que estaria prontamente disponível na época. Ainda mais estranho, os pesquisadores observaram que a serra teria sido movida para frente e para trás, com precisão semelhante à do laser. Isto não teria sido feito à mão. Entretanto, não temos ideia do tipo de maquinário que teria sido usado para criar linhas tão precisas nos blocos de pedra. Sistema de água com 5.000 anos no Irã. Há vários anos, uma equipe de pesquisadores estava escavando uma velha aldeia no Irã, quando se depararam com algo que não podiam acreditar. Ao desenterrarem várias relíquias históricas, encontraram algo que os chocou, um antigo sistema de encanamento. Não sabemos muito sobre este sistema, entretanto, eles perceberam que a área teria cerca de 5.000 anos de idade. Isto significa que a canalização moderna teria sido realizada em um passado distante, milhares de anos antes de pensarmos que tal coisa teria sido possível. Os arqueólogos anunciaram que os tubos que passavam por este sistema eram esculpidos em pedra, sugerindo que ferramentas complicadas teriam sido necessárias para criar estes tubos arcaicos. Cada um dos tubos media cerca de 1 metro, com os tubos conectando-se uns aos outros, para formar eixos mais longos que seriam usados para enviar água de um lugar para o outro. Tanto quanto os historiadores podem dizer, esses tubos teriam sido criados na Pérsia há cerca de 5.000 anos, o que significa que as pessoas que viviam aqui eram muito mais avançadas do que fomos levados a acreditar. Sabemos que os persas são conhecidos por serem uma das primeiras culturas a criar sistemas avançados, que teriam sido usados para distribuir água. Os habitantes locais teriam criado uma rede de eixos semelhante a poços, cada um deles conectado por uma série de túneis inclinados, muito parecido com o funcionamento da canalização moderna em sua casa. Essa água teria sido usada para irrigar os campos, e também para enviar água para várias casas. Boca della Verita. Basta um olhar para o Boca della Verita para que você se arrepie. Essa estranha obra de arte em forma de disco é incrivelmente assustadora e provavelmente ficará em seus pesadelos por muitos dias. Muitas pessoas ainda discutem sobre para que este estranho pedaço de história teria sido realmente usado. Na sua maioria, a história desta obra de arte é um mistério completo, mas os historiadores têm feito o melhor que podem
para compor os eventos que teriam levado à criação de uma obra tão bizarra. O estranho relevo está atualmente localizado na Igreja de Santa Maria, no Cosmedin, em Roma. Ele foi mencionado pela primeira vez por escrito em 1485, mas não sabemos ao certo qual é a sua verdadeira idade. Conhecida como a face da verdade, ele pode ter pertencido uma vez aos gregos e pode ter servido como um tipo de altar. Algumas pessoas acreditam que poderia ter sido criado em referência à figura grega Hércules. No entanto, não há nenhuma evidência para isto, e é apenas um palpite. Muitos homens de negócios romanos de milhares de anos atrás eram conhecidos por viajarem muitos quilômetros para prestar respeito a Zeus, então é possível que esta escultura pudesse ter feito parte dessa cerimônia. Entretanto, há também especulações de que esse objeto em forma de disco poderia ter sido usado como uma simples tampa de esgoto. Considerando que ele tem abertura nos olhos, nariz e boca, esta é uma possibilidade concreta. A verdade é que não sabemos muito sobre isso. No entanto, os pesquisadores ainda estão fazendo o melhor que podem para reconstruir a história desta relíquia bizarra. Irrigação Inca. Os persas não eram as únicas pessoas com um dom para sistemas de irrigação sofisticados. Alguns edifícios do período Inca, consagrados há muito tempo, também mostram que a população indígena da América do Sul tinha um conhecimento técnico impressionante. A construção do complexo Morai mostra como os incas sabiam como tecer o ambiente natural em seus edifícios. Morai foi construído em 3 poços naturais. Isto pode parecer um pouco incomum, mas continue assistindo para ver como tudo isso se encaixa. Aqui o povo inca criou inúmeros platôs em terraços, que são dispostos de tal forma que cada passo tem seu próprio microclima individual. Isto possibilitou aos membros da cultura inca o cultivo de uma grande variedade de cultivos ali. O abastecimento de água foi canalizado para as diversas partes da instalação, através de um complexo sistema de canais. A propósito, encontramos tais terraços incas, não apenas em Morai, mas até mesmo nas mais diversas regiões que uma vez foram habitadas por essa tribo. As inclinações únicas serviam ao propósito de cultivar numerosos alimentos e assim evitar crises alimentares. Entre outras coisas, os incas plantavam aqui batatas, milho, tomates, amendoins e pimentões. Pode parecer incomum que tal tribo seja capaz de planejar e criar um sistema tão complicado para o cultivo de colheitas. Entretanto, essas tribos parecem ter tido um melhor entendimento do mundo natural do que nós, mesmo depois de anos de pesquisa. O povo inca havia realmente dominado a arte de sobreviver e adaptar-se ao mundo natural. Lâmpadas de 2000 anos. Foram encontradas 2 lâmpadas de bronze que foram criadas há cerca de 2000 anos antes de serem finalmente colocadas no túmulo de um neto de um imperador. Como você pode ver claramente, as lâmpadas mostram gansos com a cabeça virada para trás. Os grandes peixes que as 2 aves seguram em seus bicos não são usados apenas para decoração estética, mas também funcionam como exaustores de fumaça e proteção contra o vento. Assim que o combustível era queimado, a fumaça se movia para dentro do corpo do ganso, que muito provavelmente era preenchido com água. Além disso, a posição do peixe podia ser mudada manualmente, o que, por sua vez, permitia ajustar a luminosidade da luz. Os objetos antigos nos provam mais uma vez que as pessoas daquela época tinham habilidades técnicas extraordinárias, maiores do que alguns de nós possuem milhares de anos depois. Aso egípcio. É sabido que os antigos egípcios não só eram mestres em criar edifícios e objetos impressionantes, mas também sabiam como decorá-los com cores magníficas. Esta cor particular, que estaremos discutindo hoje, que ficou apropriadamente na história como azul egípcio, é um dos mais antigos pigmentos de cor artificialmente produzidos conhecidos pelo homem. Para obter a cor azul brilhante, várias etapas complexas foram necessárias, o que exigia um conhecimento químico considerável, algo que não sabíamos que os antigos egípcios tinham até recentemente. Em detalhes, calcário e areia de quartzo eram misturados com lascas de bronze e uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A mistura então tinha que ser aquecida durante um longo período de tempo, a uma temperatura de pelo menos 870 graus Celsius. Em última análise, isto resultava no belo pigmento, pela qual os egípcios se tornaram famosos. Esta cor seria pintada ou infundida em vários objetos, e é uma das tonalidades de azul mais reconhecidas no mundo. Sabe-se que os egípcios produziram a cor já na 4ª dinastia,
que data de 2639 a 2504 a.C. A partir daí, a sofisticada técnica de fabricação espalhou-se pela Mesopotâmia, Grécia e pelo Império Romano. O segredo antiquíssimo das lâmpadas incandescentes. Não importa quão modernas e sofisticadas sejam nossas lâmpadas, mais cedo ou mais tarde, chegará o dia em que elas deixarão de funcionar e precisarão ser substituídas. Entretanto, há alguns relatos de culturas antigas que falam de lâmpadas incandescentes que parecem ainda mais impressionantes. Entre outras coisas, o antigo filósofo grego, Plutarco, certa vez relatou uma lâmpada extraordinária que estava localizada acima da porta de um antigo templo egípcio. Mais precisamente, era uma chama pequena e aberta que nem o vento, nem a chuva podiam danificar. No entanto, este relato não é, de forma alguma, o único que fala de tais lâmpadas eternamente acesas. Dizem que objetos similares foram localizados na Índia, Armênia e Grécia. O autor clássico, Pausanias, mencionou uma lâmpada dourada no templo de Minerva Polias em Atenas, cuja chama ardeu por vários anos, sem ter que ser abastecida com combustível novo. Segundo a lenda, o rei romano Numa Pompílio era amigo dos deuses, e os seres sobrenaturais explicaram ao governante como ele podia fazer uma chama eternamente ardente. Dizem que a lâmpada foi alojada em um templo. Na verdade, as histórias sobre as chamas sem fim datam da Idade Média. Como tais fenômenos não podem ser explicados do ponto de vista científico, algumas pessoas usam outras abordagens para entender melhor essa estranha tecnologia. Se você acredita nessas histórias, os fogos eternos foram criados ou por demônios diabólicos, ou por divindades extraterrestres. A verdade é que talvez nunca saibamos ao certo. Ferramentas com 16.700 anos. Arqueólogos encontraram um conjunto de ferramentas que tinham sido enterradas e perdidas no tempo no Texas. Isto pode não parecer muito emocionante, mas eles aprenderam rapidamente que as ferramentas datam de 16.700 anos atrás. Sabemos que nosso atual equipamento de datação não é incrivelmente preciso no grande plano das coisas, mas de qualquer forma, essas ferramentas são anteriores à história americana em milhares de anos. Até este ponto, assumimos que as primeiras pessoas a se estabelecerem na América do Norte teriam sido a cultura Clovis. No entanto, essas ferramentas viram a história americana de cabeça para baixo e provam que haviam pessoas vivendo e prosperando na América, muito antes da cultura Clovis reivindicar a região. As ferramentas foram enviadas para serem datadas e os pesquisadores concluíram que a data estimada de 16.700 anos é correta. Ainda não sabemos muito sobre essas ferramentas, mas esperamos aprender mais sobre suas origens e quem as criou nos próximos anos. Imagine fazer parte de uma equipe de pesquisadores quando você descobre um artefato como este que reescreve completamente a história. Deve ser um sentimento tão surpreendente fazer parte de uma equipe de investigação como essa. O primeiro computador do mundo. Os computadores se tornaram uma parte indispensável de nosso dia a dia moderno. Independentemente de ser para trabalhar, jogar ou simplesmente passar o tempo, os computadores modernos enriquecem nossas vidas de diversas maneiras. Embora, obviamente, coloquemos a invenção do primeiro computador moderno no século XX, alguns dispositivos surpreendentes dos anos 1770 nos fazem questionar essa afirmação. Para ser mais preciso, vamos falar dos 3 androides que foram construídos por uma equipe de pai e filho, conhecida como Jack e Joe. Os incríveis personagens são conhecidos como o escrivão, o organista e o desenhista. Se você iniciar o mecanismo do escritor, ele mergulha sua pena em um tinteiro. Se você puxar uma alavanca, o escrivão mecânico até começa a desenhar algumas linhas no papel. A máquina é capaz de anotar texto com até 40 caracteres. O desenhista, por sua vez, realiza a proeza de produzir 4 desenhos diferentes. Seu mecanismo é controlado por discos, nos quais estão localizados os modelos para os desenhos. O organista, por sua vez, trabalha com um rolo de pinos e pode tocar 5 partes diferentes de música. Os 3 androides ainda são totalmente funcionais e estão em um museu em Neuchâtel. Obrigado por assistir. Não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.